Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma atividade de orientação educacional do SAI. O SAI é um órgão relacionado ao PRG, a Pró-Reitoria de Graduação. Para quem não me conhece, eu sou a Marilda, sou orientadora educacional aqui do SAI. E nós estamos sempre em contato com vocês, informando, divulgando as atividades de várias frentes de trabalhos que temos lá. Em especial, atividades relacionadas à carreira, desenvolvimento de carreira e atividades relacionadas à formação acadêmica. Então, esse projeto que temos aqui hoje faz parte do programa Saiba Mais, na qual realizamos palestras de diversas temáticas e palestras que possam contribuir para a formação acadêmica dos alunos. Então, hoje é com muito prazer que nós temos aqui a professora Renata, da Faculdade de Ciências Médicas, para conversar um pouco com a gente a respeito de drogas universitárias, uma relação complexa. Vai trazer certamente informações enriquecedoras para que a gente possa pensar sobre o assunto e discutir um pouco mais sobre essa temática também. Então, sejam bem-vindos, aproveitem aí esse momento, esse espaço de discussão, de conversa, de informações enriquecedoras para a formação de vocês. Então, eu gostaria de apresentar a professora Renata. Ela possui graduação em Medicina e Residência Médica em Psiquiatria pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Realizou estágio na área de toxicomanias no Central Medical Marmonton, em Paris. Doutorado no Programa de Ciências Médicas pela FCM Unicamp sobre o uso de cocaína e HIV/AIDS. E é coordenadora do Ambulatório de Substâncias Psicoativas, ASPA, e do Programa de Prevenção ao Uso de Risco de Substâncias Psicoativas, Viva Mais, da Unicamp. Então, nós teremos aqui a fala da professora e, em seguida, um espaço de diálogo entre vocês. Então, fiquem à vontade para poder usufruir desse momento. Ok? Então, eu passo a palavra para a professora Renata. Bom, boa tarde já. Vocês viram que eu gosto de droga faz tempo, né? Esse é o meu interesse muito antigo, desde a graduação, esse me interessa. Eu trabalhava com intoxicações, depois fui fazer esse estágio na França, que eu trabalhei basicamente com dependentes de heroína, que é uma coisa que ainda chegou pouco no Brasil. E de lá para cá eu venho tentando estruturar serviços e trabalhar mais com isso, e esse ambulatório foi o principal resultado desse trabalho. Então, embora o formato seja uma palestra, eu queria deixar aberto para vocês me interromperem, perguntarem, acho que fica mais dinâmico, mais bacana. Às vezes a pergunta vem na hora, no final passa, então se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade. A minha ideia foi montar uma apresentação com dois panoramas. Algumas questões conceituais que envolvendo o uso de drogas, que não são particularidades dos universitários, mas que tem a ver com um pouco da gente ter uma noção do problema, da relação do ser humano com drogas, como é que isso se estabelece, o que a gente considera droga. Acho que para situar um pouco isso. E a segunda parte eu vou falar das especificidades na universidade, o que tem de particular no uso dentro dessa população, que é uma população transitória, ainda que fique graduação e pós-graduação, mas é uma etapa da vida, né? E por que essa etapa acaba sendo, ao invés de ser um espaço protetivo, acaba sendo um espaço vulnerabilizador para o uso de substâncias. Então, é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Tá? Por que esse assunto está na moda? Está super na moda, né? A questão de drogas, as pessoas se interessam, querem saber sobre diversos recortes, né? Uma primeira razão, duas razões, eu acho que são muito importantes, que são razões epidemiológicas. A primeira as pessoas usam mais drogas hoje do que usavam há algumas décadas, né? E isso, por si só, já nos faz questionar o que há na sociedade contemporânea que aumenta a demanda por substâncias que alterem a percepção, tragam uma sensação de felicidade ou de desorientação. Tem uma série de mudanças aí que é importante a gente entender. E um segundo aspecto, que é uma linha de pesquisa que eu venho trabalhando há algum tempo, que me interessa muito, que é a precocidade no uso. Então, começar a usar drogas aos 20 e poucos anos é muito diferente do que aos 12, 13. Muito diferente, sob vários pontos de vista. Neurobiológico, de desenvolvimento, de personalidade, de potencial de prejuízos, de risco de desenvolver dependência.
Então, o uso precoce é algo que tem nos preocupado muito. Eu sempre trabalhei com adultos e de uns anos para cá eu tenho trabalhado também com adolescentes para tentar discutir essa questão. O adiamento na experimentação deve ser uma meta de políticas de drogas muito importante, porque a gente sabe que o uso precoce é potencialmente mais danoso. Um outro dado epidemiológico muito importante, ele é mundial e no Brasil ele é muito expressivo, que é a distribuição por gênero. Historicamente, problemas com drogas e uso de drogas eram muito mais relacionados ao sexo masculino. A gente tinha taxas na década de 70 de em torno de 30 a 35 homens com dependência de álcool para cada mulher, né? Hoje, essas taxas vêm caindo, caindo, caindo. Na adolescência já estamos em 1 para 1 com relação ao álcool. Tabaco, as meninas já superaram os meninos, né? Por que isso é importante? Porque a mulher tem uma série de vulnerabilidades específicas com relação ao álcool. Vulnerabilidades que envolvem atividade sexual de risco, gestação não planejada, a gestação com o uso de drogas, questões depois que envolvem guardas de filhos. Então, é um outro universo, né? A gente, no ambulatório, faz uns 3 anos, a gente montou uma estrutura de atendimento específica para as mulheres, porque as questões delas são muito próprias. E no grupo misto não aconteciam. Então, a gente tem hoje, na idade adulta ainda há uma prevalência maior em homens, mas em adolescentes essa prevalência está se igualando e a gente não tem nenhum preparo para trabalhar especificamente com as meninas. Todos os serviços de atendimento para problemas com drogas são muito desenhados para homens e elas procuram menos porque tem mais vergonha, ainda há uma condenação social maior quando envolve mulheres. E quando procuram, elas não se sentem muito à vontade, porque aquele ambiente foi desenhado para um público masculino, e as questões delas não aparecem ali. Então, isso é algo que a gente tem que se antecipar, já está acontecendo, mas antecipar para que essa progressão não se mantenha e que a gente tenha outros problemas ainda dos que a gente já tem. A questão que eu vou falar com vocês rapidamente em seguida, que é o que a gente chama de automedicação de sofrimento com o uso de drogas. Então, em que medida, para algumas pessoas, usar drogas é um alento para algum tipo de angústia, tristeza, ansiedade, é uma automedicação ruim, a longo prazo ela não se sustenta, mas momentaneamente ela faz muita diferença, de fato traz uma série de alívios. E a gente tem que lidar com isso muito francamente, né? Quando alguém diz, olha, eu sou muito ansioso e eu só melhoro quando eu uso maconha, a gente tem que discutir riscos e prejuízos. Vale a pena esse remédio? Não vale? Qual é o risco? Será que você vai transformar um problema em 2? Então, a gente tem que discutir isso mais claramente, porque para quem usa drogas, não, mas para quem tem problemas com drogas, a presença de um outro sofrimento mental é mais regra do que exceção. E, às vezes, a gente fica na superfície, olhando para a questão do uso de drogas e não se dá conta que, por baixo, tem um quadro depressivo, uma situação de vida com muita angústia, e que se a gente não cuida disso, a gente vai estar tratando metade do problema e certamente não vai ter sucesso com isso. E a questão da universidade que eu vou falar no final, que é a questão do que há de particular com esse subgrupo populacional. Então, por que o uso de drogas na universidade é um tópico, e é um tópico enorme, é uma linha de pesquisa grande no Brasil. Acabou de sair o primeiro levantamento nacional, em todas as capitais brasileiras com universidades públicas, avaliando o uso de drogas especificamente nessa população. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês que eu estou meio ofegante, faz 10 dias que eu terminei uma quimioterapia, então eu estou um pouco cansada ainda. Quando a gente fala em drogas, eu posso pensar em muitos recortes para discutir esse assunto, muitos. Aqui eu trouxe 5, mas existem outros. E é uma advertência porque eu vou falar do ponto de vista clínico, só para vocês saberem de que lugar eu falo. Mas eu posso escolher discutir drogas do ponto de vista antropológico. Essa relação do ser humano com o uso de substâncias que alteram percepção, sentimentos, emoções, é muito antiga. A gente tem relatos pictóricos em paredes de cavernas de um homenzinho, depois uma plantinha, o homenzinho saltitante. Então, essa experiência de alteração de percepção é muito antiga no ser humano, permanecerá sendo, mas ela oscila ao longo da história sob vários pontos de vista com relação a desenvolvimento de problemas, a consequências, a relação que o sujeito estabelece com esse uso de drogas. Eu também posso escolher discutir como uma questão social, né? Em que medida a vulnerabilidade social está intrinsecamente ligada à maior chance de uso de drogas. Então,
ou em que medida o menor acesso a tratamento também torna um uso pouco problemático num uso mais problemático, já que esse acesso é um acesso mais difícil. Então, esse é um recorte atualmente muito importante. A gente teve muito dessa discussão quando a questão da Cracolândia veio para a mídia, né? O problema social gerou a Cracolândia é sustentada por um problema social. Então, como é que isso se interliga é muito importante. Essa questão, que é uma questão muito legal de discutir, que é direito individual e direito coletivo. Então, até que ponto usar drogas? É uma escolha minha, autônoma, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. E em que ponto, ou será que há uma linha em que cruza o direito do outro, né? O direito das outras pessoas? Isso está em pauta, por exemplo, quando a gente discute tabagismo. Né? De um tempo para cá, ninguém pode acender um cigarro nessa sala, porque primeiro é um prédio público, segundo é um prédio fechado. E por quê? Porque ficou definido, bastante claro, que o fumo do outro causa câncer em mim. Né? Então, isso fez toda uma modificação enorme com relação à postura das pessoas pelo tabagismo, e a taxa de tabagismo caiu enormemente. Mesma coisa do álcool, eu posso beber quanto eu quiser, mas eu não posso dirigir sob efeito de álcool, porque eu me coloco e coloco outras pessoas em risco. Então, essa questão do direito individual e coletivo é um direito muito importante. Sem falar na questão das famílias. Quando você trabalha com famílias, elas falam isso. Não é só ele que sofre. A família inteira sofre com isso. Então, eu também tenho que me envolver, eu tenho um papel nisso. A questão do volitivo e da doença. Então, até que ponto usar drogas é um exercício de autonomia e até que ponto ela cruza uma linha em que a dependência fala mais alto e eu não escolho mais entre usar e não usar, eu escolho entre ter menos ou mais abstinência, ou suportar ou menos ou mais aquilo que eu estou sentindo quando eu não uso. Então, às vezes, o uso vem para dar conta do que a falta do próprio uso produz, que é o que a gente chama de abstinência. E isso deixa de ser prazeroso, né? Não tem mais graça. Quando você conversa com dependentes já de algum tempo, eles falam, para mim, eu não gosto mais de usar droga. Mas se eu não uso, eu me sinto muito mal. Então, eu acabo usando só para não me sentir desse jeito. E o último, que também é uma questão super quente, que é a divisão entre lícito e ilícito. A gente tem hoje no mundo várias legislações, então não há uma unanimidade sobre o que é, teoricamente, o que a gente imagina. Deveria haver uma regulamentação maior sobre o que é de maior risco. Né? Não é bem assim, a gente sabe disso. O álcool e o tabaco são produtores de grandes, enormes problemas de saúde pública que a gente tem. Então, o que regula, o que regulamenta, qual é a diferença de descriminalizar, despenalizar, liberar, regular. Então, essa é uma questão muito importante, ela tem sido discutida com foco na maconha, mas a gente pode ampliar a discussão para qualquer substância psicoativa. Quais são as vantagens de liberar ou legalizar ou despenalizar e quais são as desvantagens, como é que a gente pesa isso? Esse é um assunto hoje muito discutido que a gente pode depois debater, se vocês quiserem. Quando a gente fala de drogas, a gente está falando de uma quantidade enorme de substâncias, enormes, né? Mais de 300 substâncias. Se a gente pegar as novas sintéticas, então isso bate em quase 600, porque a sintética é muito fácil de ser produzida e modificada. E substâncias muito diferentes entre si. Eu tenho aqui substâncias naturais, porém alteradas, bebidas alcoólicas, pedras de crack. Tem alguma coisa aqui que vocês sabem o que é? Vamos lá, gente, alguma? Aqui? Aqui? Êxtase. Aqui, qual é a diferença, gente, dessa coluninha aqui? Então, isso aqui é cloridrato de cocaína pó para cheirar ou injetar, ou fumar, mas fumar é jogar dinheiro fora, porque ela não é volátil. Aqui são carreiras preparadas e aqui é a cocaína preparada na forma de pedras de crack, né? Então, acho que todo mundo sabe a diferença entre cocaína de cheirar e cocaína de fumar, do crack. Por que o crack parece tão mais lesivo e de fato é, se a droga é a mesma? Porque a droga é exatamente a mesma. Crack é cocaína, né? Porque, o que muda? Alguém chuta? A cocaína é refinada e o crack é...
Não é mais assim, na verdade isso é o merla, que é o subproduto, que a gente tem muito na região central do Brasil, né? Mas eu posso comprar essa cocaína aqui, um pino de R$20, e eu mesma produzir da cocaína refinada pedras de crack. Basta eu adicionar uma base, né? Então, por que faz tanta diferença? Por que é tão mais dependogênico? Por que a chance de alguém que cheira cocaína de ficar dependente é muito menor do que de quem começa a fumar crack? Quem chuta? Miriam, vamos lá. Da via de administração. A via de administração, nesse caso, faz toda a diferença, né? O crack surgiu na década de 70 para 80, mais na 80, quando a questão da HIV e hepatite descortinou o uso injetável de drogas. E as pessoas começaram a perceber que usar drogas injetáveis não é usar droga, mas é compartilhar os equipamentos, usar a mesma seringa, etc., aumentava muito a chance de disseminação de doenças. E aí, alguns usuários químicos falaram, não, mas como é que vai ser, né? Como é que vai ficar? Então, conseguiram produzir uma forma de usar cocaína tão ou mais eficiente do que injetar, sem esse risco da necessidade de compartilhamento de equipamentos. E para isso, basta eu adicionar uma base na cocaína. Então, fumar é o jeito mais rápido de eu mandar uma droga para o cérebro, mais rápido, porque ela vai para os capilares pulmonares, que são uma rede enorme, e rapidamente. Então, quem é tabagista sabe disso. Fumou, sentiu. Não é uma coisa, fuma, tem uma latência de tempo. Então, você cheira cocaína, você vai esperando o efeito. Quando você fuma, não. Isso é muito rápido. Então, tem um giz aqui? Tenho. Vou explicar uma coisa que eu acho que é importante. Aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. Eu estou aqui no meu equilíbrio cerebral e cheiro cocaína. Então, eu vou ter uma estimulação com liberação de uma série de neurotransmissores, principalmente dopamina, que me dão euforia, que vai demorar aqui uns 5 minutos para começar. Tem um platô, que vai depender de quão acostumada a usar eu estou, e depois um decréscimo que tende a voltar para a minha normalidade. Se eu injeto cocaína, isso que leva aqui 5 minutos, vai levar em torno de 1 minuto aproximadamente. Mais curto, mais intenso, dura menos e meu organismo é incapaz de voltar para a sua normalidade, porque foi um pico muito rápido. Eu gastei meus neurotransmissores muito rápido, por isso que o rush é muito alto, o efeito prazeroso. Se eu fumo cocaína na forma de crack, isso aqui leva em torno de 5 segundos, é muito mais rápido. Então, o pico é muito intenso, muito curtinho e, obviamente, o cérebro não consegue voltar para a sua normalidade. Então, quando passa o efeito da primeira pedra, a única coisa que eu consigo pensar é na segunda. Porque eu enchi meu cérebro de dopamina, meu organismo leva um tempo para se reequilibrar, e esse tempo é um deserto dopaminérgico, eu quero abrir um buraco e entrar dentro. Então, quando as pessoas associam crack à violência, por exemplo, elas falam, fumou, está intoxicado, está violento. Não. Quando a intoxicação do crack traz paranoia, isolamento, a pessoa fica com muito mais medo do que qualquer atitude agressiva. Por outro lado, quando passa o efeito, o desespero para melhorar aquilo é tão grande que aí sim entra em risco alguns comportamentos criminosos, etc. É na fissura que o problema se dá, na realidade, não é na intoxicação. Então, é uma droga com potencial dependogênico, de fato, muito intenso, porque o rush, que é essa euforia, é de fato muito forte. Mais algum que vocês não conhecem? Aqui tem vários remédios, né, anestésicos, calmantes faixa preta, esses aqui todo mundo conhece, certamente. Né? Tabaco. Se elas são tão diferentes, naturais, sintéticas, como é que elas agem? Né? O que me autoriza a colocá-las todas no mesmo pacote que eu chamo de drogas? O fato de todas elas agirem numa região cerebral específica, que eu vou mostrar para vocês em seguida. Isso aqui é um jeito muito legal, eu acho, muito simples de agrupar as drogas, tem só alguns exemplos, mas ele é clinicamente muito útil. Ele divide drogas em 3 grandes grupos. Os depressores, que não são depressores porque causam depressão, porque ninguém vai usar droga para ficar deprimido, né? Mas eles deprimem algumas regiões cerebrais, principalmente controle de sono, de dor e de ansiedade. Então, vamos pegar o álcool, que é a droga familiar para todo mundo. Então, quando às vezes eu dou essa aula, os alunos falam assim, não é possível. Quando eu bebo álcool, eu fico animado, eu não fico deprimido, né? Você fica animado pela via da desinibição. Então, o que o álcool faz é bloquear alguns neurotransmissores que nos dão freio. Que falam, não vou subir nessa mesa aqui porque vai ser mico, né?
Então, quando eu estou sob efeito de álcool, eu posso até me sentir eufórico, mas a via não é a hiperexcitação da cocaína, é a desinibição, é o relaxamento, é achar graça, é ficar nostálgico, todo mundo já viu, todo mundo já sentiu. Então, essas drogas têm essa propriedade com algumas características diferentes. Então, junto com ele, os calmantes faixa preta, todos que vêm da papoula, heroína e remédios, e os solventes, cola, tiner, lança-perfume. E o que essa classe tem de muito importante? O nosso corpo se adapta a eles com facilidade. Então, se eu tenho uma dependência de qualquer dessas drogas e resolvo parar abruptamente, eu corro um risco de morrer por falta da substância. Então, a abstinência alcoólica pode evoluir para delirium tremens, que tem 5% de mortalidade. E aí, todas essas drogas, quando eu vou tratar, eu vou ter que fazer ou um desmame devagarzinho, ou vou ter que entrar com drogas substitutivas. Por que isso é importante? Porque a gente tem no Brasil hoje uma proliferação enorme de comunidades terapêuticas, algumas muito boas e muito sérias, algumas que são cárceres privados e horríveis, que não têm nenhum tipo de cuidado clínico. Então, se eu encaminho alguém que quer parar de beber para uma comunidade terapêutica que não tem assistência clínica e não é capaz de avaliar o risco de abstinência, esse paciente pode morrer lá, e já morreram vários, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter com essa classe de substâncias, o que antigamente se chamava de dependência física. Hoje a gente não separa mais em física e psíquica, mas o termo faz sentido aqui. A segunda classe, que é a dos estimulantes, é isso mesmo que eles fazem, aceleram o cérebro para ter um hiperfuncionamento. Então, eu fico mais loquaz, converso mais, me acho mais o máximo, diminui minha necessidade de sono, diminui meu apetite. Todas essas drogas, aqui a cocaína é o protótipo, mas junto às anfetaminas, que são os remédios de regime, o êxtase, que é uma droga mista, está aqui, e a nicotina do cigarro. E as pessoas que fumam falam, não é possível, porque cigarro me acalma, cigarro não me deixa eufórico, né? O que te acalma é repor a nicotina que está faltando no seu organismo a cada hora. Então, o cigarro é uma droga muito bem produzida, tem 20 cigarros no maço, não é à toa, porque é um a cada 40 minutos durante as horas que a gente está acordado. Então, não tem droga que eu precise repor no meu organismo a cada 40 minutos, né? Nem um dependente grave de heroína, que é uma droga que fica a cada 40 minutos se injetando. O cigarro, não. Eu preciso a cada 40 minutos, uma hora, repor minha dose de nicotina no sangue, senão eu tenho um desconforto. Não é uma abstinência grave, mas é um desconforto. E essa última classe aqui, nem estimula, nem deprime, ela desorganiza o funcionamento cerebral. Então, maconha é o primeiro exemplo. A maconha e os derivados, a maconha comum é pouco alteradora da percepção, é muito mais sutil, alteração de tempo, de som, mas é muito leve, larica. Mas as produções com teor de THC maior, como skunk, aí podem ser potencialmente alucinógenas. Ácido, anticolinérgicos e chás, alguns chás de cogumelo, datura. Então, essas drogas têm menos risco de dependência e mais risco de associarem-se a desencadeamento de transtorno mental, como quadros psicóticos. Vou mostrar isso para vocês em seguida. Tem alguma droga que não está aqui, que vocês não sabem onde encaixa? Porque aqui tem só alguns exemplos. Alguma que vocês já ouviram falar? O êxtase está aqui com esse asterisco, porque ele é um estimulante, mas com uma pegada perturbadora, assim. Vocês lembram quando ele foi lançado? Na realidade, o êxtase foi lançado em 1934. É uma droga super velha e ela foi lançada pela Sandoz para ser remédio de regime. Aí, naquela época, não pegou como remédio de regime, ficou esquecida e voltou agora com a questão rave e tal. Você quer perguntar? Não? Hoje ela é uma droga mais usada. E ela foi lançada na época como droga do amor, talvez vocês lembrem disso, porque ela tem uma capacidade de estimulação com alteração de percepção sutil e, mais que tudo, ela é empatógena. Então, quem já foi numa rave já viu isso, é todo mundo legal, todo mundo se abraça, todo mundo é amigo. Então, essa ligação com o outro é uma coisa produzida pela serotonina que é muito característica do êxtase. Então, é uma droga mista por conta disso, ela está nessas duas classes aqui. Diga. Eu não sei se eu vi errado, mas eu vi um tempo atrás uma reportagem sobre uma droga, não sei se é chamada crocodilo. Crocodile. Que deixa a pessoa muito eufórica e até transtornada. Teve um caso de
canibalismo na Flórida. Então, crocodile é um derivado opiáceo, né? A alteração do opiáceo, ele vem da papoula como heroína e como os anestésicos, né? Ela é tida como uma heroína mais impura, mais porcaria, assim, mais o resto da produção, como ele falou do Merla. Aquele caso foi um caso isolado, então é difícil dizer se teve a ver com essa droga, né? Eu tive 2 pacientes que moraram nos Estados Unidos que já usaram crocodile, eles falaram que não deu nada disso. O que ela dá é uma alteração dermatológica muito grave, por isso que chama crocodile, porque descama toda a pele, né? Fica horrível, tem a ver com isso, mas ela é um opioide, e o opioide, em geral, não é uma droga indutora de violência, porque ela é um depressor do sistema nervoso central. Então, foi aquela situação isolada. Então, não dá para saber, para responsabilizar este canibalismo pela droga, mas é uma droga de risco porque ela volta a droga injetável, né? Ano passado, eu fiquei 2 meses na Harvard trabalhando só com adolescentes. E uma coisa que me assustou muito foi ver o quanto a prescrição indiscriminada de remédio para dor, opioide, nos Estados Unidos está disseminada. Então, adolescente tira o dente do siso, dão um opioide para ele. Tem uma contusão no futebol, vai no pronto-socorro, dão um opioide. Aí ele começa a usar, o efeito é prazeroso, não só para diminuir a dor. Aí ele continua usando, acaba a prescrição, ele começa a comprar opioide na rua. Nos Estados Unidos é caro, né? $7 cada comprimido. Ele começa a usar a heroína, que é mais barata. E aí começa a voltar o uso injetável, que é uma coisa que a gente já tinha quase esquecido no Brasil. A gente quase não tem mais usuário de injetável, né? O crack foi substituindo, as taxas de AIDS mudaram muito. E aí vai voltar um problema da década de 80. Pode falar. Na verdade, eu gostaria de saber como você encara no Brasil a questão de indicação de medicamentos de uso popular. Da indicação de? Medicação de uso contínuo, em qualquer nível. Que tipo de medicação? Em qualquer nível, porque em todos os níveis a medicina indica o uso de medicações, independente. Você pode passar no médico hoje, receber um tratamento para depressão e indica a medicação. Você pode passar no cardiologista e indica a medicação. Então, algumas doenças são de tratamento contínuo. Por exemplo, diabetes e hipertensão arterial. Né? Eu posso até mudar muito meus hábitos de vida e com o tempo rever. Mas, em geral, se eu já desequilibrei minha fisiologia a ponto da minha pressão sem remédio subir e me deixar suscetível a um derrame, eu vou ter que tomar a medicação continuamente, a não ser que eu consiga mudar. Diabetes tipo 1 é possível, tipo 2 não é possível, é insulino dependente. Se eu não tomo a insulina continuamente, eu vou fazer uma hiperglicemia e vou morrer de coma diabético. Então, algumas patologias indicam uso contínuo. Do ponto de vista psiquiátrico, as 2 únicas patologias que indicam uso contínuo e ainda assim sujeito à revisão são esquizofrenia e transtorno bipolar do humor. Todas as demais, a gente trata os episódios. Então, um episódio depressivo, por exemplo, eu vou tratar por 6 meses a 1 ano, vou reavaliar se tem história familiar, se foi o primeiro episódio, segundo, se teve risco de suicídio, tentativa de suicídio, uma série de variáveis que complicam. E vou dizer, não, vamos tirar o remédio agora, já está, você está seguro, né? Ou você tem mãe e pai deprimidos, você já tentou suicídio, é o seu 3º episódio, a gente vai ter que manter essa droga por um tempo maior, porque o seu risco, cada vez que eu tenho um episódio depressivo, o meu risco de ter um segundo é de 70%, depois que eu tenho o segundo, o risco de ter o 3º é de 90%. Então, eu tenho que considerar se vale a pena um uso mais longo para evitar um próximo episódio, por exemplo, uma nova tentativa de suicídio ou não. Então, nada é, em psiquiatria, automaticamente uso por tempo indeterminado, a não ser essas patologias. Esquizofrenia, dificilmente a gente tira a medicação, para os sintomas psicóticos voltam, com alucinações, delírios e uma série de riscos para o paciente. E transtorno bipolar também por conta do prejuízo das manias, mais do que da depressão. Nenhuma droga daqui que vocês não falam? Onde é que entra as drogas hormonais? Drogas? Hormonais. Então. As drogas hormonais, na realidade, os anabolizantes e todos dessa classe, elas têm um efeito estimulante, mas há uma grande dúvida. Se elas têm um efeito estimulante por via direta no cérebro, ou se elas têm um efeito estimulante pela via do que se constrói através do uso de anabolizante, que é mudança do corpo, melhora da autoestima, etc.
É muito comum que as pessoas associem anabolizante a cafeína, taurina, outros estimulantes, até a cocaína, e aí isso potencializa. Então, a gente teve 2 pacientes no ambulatório com quadros psicóticos induzidos por anabolizantes, mas que faziam uso conjunto. Aí usa hormônio tiroidiano para emagrecer, faz aquela bagunça química no cérebro, assim. Então, elas têm, se a gente for pensar na classe, elas estão mais nessa aqui, na classe dos estimulantes. Mas o potencial de dependência delas é muito mais pelo resultado do que pelo efeito direto no cérebro. Mas são drogas de risco, sem dúvida. Ainda mais o uso indiscriminado, né? Ketamina é o Special K, ela está aqui. É um depressor do sistema nervoso central. E mescalina, DMT? Todas aqui, todas perturbadores. Então, eles são algumas empatógenas, outras claramente alucinógenas, como o chá de daime, por exemplo. Então, eles têm um potencial de modificação da percepção, né? Então, essas drogas todas podem alterar a senso-percepção. Alucinações auditivas, visuais ou apenas ilusões. Então, todas essas substâncias têm um potencial para fazer isso. Não fazem em todo mundo, tem uma variabilidade, mas elas estão todas nessa mesma classe, né? Também. Entra aqui nos chás. Não é qualquer cogumelo, né? O bom é o da bosta da vaca, né? Diga. Então, os chás de cogumelo, de datura, tem algumas plantas alucinógenas, tem alguns cipós alucinógenos, que você pode produzir chá e ter uma alteração senso-perceptiva. No caso do chá da coca. Então, chá de coca é coca, né? Aí não entra aqui, porque é coca, né? A absorção do chá de coca para dar barato é pequena. Na realidade, o que ela mais faz é diminuir a fadiga e diminuir um pouco o apetite. Então, nas altitudes maiores, quem trabalha... Então, o potencial de dependência do chá de coca é baixo, né? Mas é coca, é folha de coca do mesmo jeito. Quem já foi viajar, experimentou, né? Dá aquela mareada, assim, mas é coca do mesmo jeito. Mas barato não dá, não vale a pena. Ok, gente? Aqui? Ok, vou ser rápida, porque eu sei que as pessoas acham essa parte chata, mas é muito importante que vocês entendam. O que me autoriza a colocar aquelas drogas tão diferentes no mesmo pacote é o fato de eu já saber, isso já reconhecido há algumas décadas, que todas elas agem aqui no que a gente chama de circuito de recompensa cerebral ou área do prazer. É uma área ativada toda vez que eu fico bem. Então, ela é ativada quando eu ganho um prêmio, quando eu faço sexo, quando as coisas me dão uma alegria. E é essa área que é inundada por dopamina, que é um neurotransmissor muito relacionado a esse sentimento de euforia e bem-estar. Então, isso a gente já sabia há algum tempo, que essas drogas todas agem, isso começou com pesquisa básica, com animais que trocavam alimentos, etc. Mas isso parecia explicar muito pouco, porque muita gente experimenta a droga e uma taxa relativamente pequena fica dependente de droga. O ser humano gosta de prazer, nós somos hedônicos por natureza. Então, se eu uso uma droga e me sinto muito bem, por que eu não continuo usando? Por que não é a maioria das pessoas que experimenta drogas que desenvolve dependência? Vocês têm ideia, mais ou menos, dessa taxa? De quantos por cento das pessoas que experimentam ficam dependentes? Quem chuta? Taxa média, né? Porque, claro, que varia de droga para droga. Vamos lá, quem dá mais? 50, 90, 5? Quem chuta? 10 a 12%. Ou seja, a maioria das pessoas não se tornará dependente, a imensa maioria, né? Mas algumas pessoas se tornam. 10% não é pouca coisa, né? A gente tem no Brasil hoje 12% de taxa de dependência de álcool, por exemplo. Uma cidade como Campinas, tem 1 milhão de habitantes, são 120 mil pessoas, é muita coisa. Então, 10%, quando a gente fala em doença, é muita coisa. Então, a maior parte das pessoas... Aí os estudos foram crescendo para tentar entender. Bom, produz prazer, ok. Mas produz prazer igual para todo mundo? Não. Então, isso já é um primeiro ponto de partida. Algumas pessoas experimentam, acham legal. Outras pessoas experimentam, nem acham legal, porque não gostam muito de perder o controle de si mesmas. Outras pessoas experimentam e acham muito legal, né? Nossa, aquilo realmente foi uma das coisas mais legais que eu passei na minha vida. E aí, o que os estudos foram apontando? Para algumas pessoas, essa experiência é
primariamente mais euforizante. E para algumas pessoas, essa experiência vai para uma região cerebral nossa que chama hipocampo, que é a nossa caixinha das coisas boas, aquela caixinha que a gente guarda as nossas memórias, assim, aquelas que a gente ativa quando está chateado, bad, você fala, não, deixa eu lembrar das coisas boas, sei lá, primeiro beijo, o bolo da avó, cada um tem o seu. Para essas pessoas, vai para essa caixinha. Então, cada vez que ela pensa nisso, ela ativa uma expectativa de novo uso, que pode se transformar em fissura. Então, quando você fala com alguém que tem um problema com cocaína, ele fala, olha, só de pensar já me dá dor de barriga, até com sensações físicas. Então, isso cria uma antecipação do que pode vir. E aí começa o comportamento de busca. Eu vou atrás porque está me dando muita fissura e depois que eu resolvo, ninguém me segura. Então, se há uma combinação de efeito prazeroso intenso e antecipação prazerosa, isso já é um problema. E para complicar, algumas pessoas têm problemas de controle inibitório, ou seja, o adiamento de prazer. É legal, mas amanhã eu tenho prova, deixa para amanhã. Ou eu não vou fazer isso agora porque eu tenho outras coisas para fazer. Essa dificuldade de lidar com frustração, com adiamento, com deixada para depois é muito difícil. E aí o impulso acaba dominando. Então, quando eu tenho essa combinação de coisas, o potencial de dependência é muito maior. O problema é que eu não tenho como prever isso, né? Eu não tenho como fazer um PET scan nas crianças e falar, olha, esse aqui vai ser dependente, esse aqui não vai, não dá para saber. Tem algumas questões comportamentais relacionadas à impulsividade que a gente sabe que tem a ver, mas isso é muito pouco, tá? Então, isso foi muito importante para jogar por terra as antigas teorias de que dependente de droga era fraco, de caráter, fica dependente quem não tem capacidade de se controlar, né? Isso é muito maior do que isso. É muito maior. Quando eu digo para um paciente, olha, eu uso aquele discurso antigo nosso de que, olha o que você está perdendo, porque você está usando droga, sua família, etc., seu trabalho, lá. Eu já ouvi de vários pacientes dizer, olha, eu estou aqui me tratando porque eu não aguento mais. Mas nada se compara ao prazer que eu sinto quando eu uso. Então, a minha vida fica de segunda classe. Eu quero ficar vivo, eu estou correndo risco, não dá mais, eu não aguento, meu corpo não aguenta mais, mas nada se compara àquele prazer, porque o cérebro começa a fazer uma predileção por esse tipo de prazer químico, e o resto fica meio sem graça. Então, não é que isso não possa ser reaprendido, pode, mas requer um esforço. Então, quando alguém que tem um problema de drogas procura ajuda, acreditem que aquilo é um esforço enorme, isso é louvável, porque o prazer que ele sente é algo que você que não é dependente não pode imaginar, ou talvez imagine para outras coisas, né? Então, a decisão de eu quero parar com isso, que me dá tanto prazer, é um balanceio aí de prejuízos e riscos que precisa ser valorizado. Então, no tratamento, a gente vê isso muito desqualificado. Acho que isso melhorou muito do tempo para cá, mas antigamente muito desqualificado. Quando alguém chegava para o tratamento e falava, eu vim porque minha mãe marcou, ou eu vim porque a minha mulher disse que se eu não viesse, ela me largava. Então, antigamente, o que as pessoas diziam, olha, então vai embora, né? Isso não é demanda verdadeira, quando for você, por você mesmo, você volta. Os pacientes morrem nesse meio tempo. Então, uma demanda precária pode ser transformada numa demanda legítima se o profissional souber trabalhar com aquilo. Já que você está aqui, vamos conversar? Vamos ver se é só sua mulher que é chata ou talvez, de fato, as coisas estejam fugindo do controle. E lidar com isso. Porque esperar que alguém acorde um dia e fale, enjoei, não quero mais droga, não gosto mais. Isso não vai acontecer. Esse paciente que enjoa não vai te procurar, ele resolve sozinho. Muita gente para de usar droga por conta própria, não precisa de tratamento. Então, quem busca é porque não está conseguindo sozinho e a gente tem que valorizar muito essa busca. Aqui é para vocês terem uma ideia, isso aqui é muito positivista e tem que ser relativizado. Mas o Stahl é um farmacologista britânico muito legal e ele trabalhou com a tentativa de definição de potencial dependogênico das drogas. Então, qual a chance de ficar dependente destas substâncias a partir de um uso repetido? Então, a campeã de audiência foi o tabaco, né? Então, nossa droga ainda muito familiar, seguida da heroína, cocaína, álcool, êxtase, fármacos, maconha e solvente, tá? Não quer dizer que nada disso seja um problema, mas isso é importante das pessoas saberem que há um potencial maior ou menor de dependência. Aqui, para vocês terem uma ideia populacional, 22% da população brasileira já experimentou alguma droga que não álcool e tabaco, ou seja, drogas ilícitas. Aqui são as taxas de uso na população de álcool, que é o campeão de audiência, seguida de tabaco, maconha, solventes.
Algumas regiões mais... Esse estudo é um estudo imenso, caríssimo, né? Tanto que ele está bem atrasado, os dados são de 2005 ainda, o próximo vai sair em 2018, mas esses levantamentos populacionais são muito caros, a gente não tem muitos no Brasil, a gente acaba importando dados norte-americanos que têm uma realidade muito diferente. Ó, a estimativa de dependentes de álcool de 12%, que é uma estimativa muito, muito alta, né? E tabaco, 10%, que caiu muito, né? A população brasileira já foi tabagista em 40% de prevalência na década de 60. Então, de fato, com o tabaco as coisas mudaram demais. Aqui são dados de adolescentes, para vocês terem uma ideia de que é quando as coisas começam mesmo. Esse estudo foi feito em adolescentes de escolas públicas e privadas. Então, as bebidas alcoólicas, apesar de ser ilegal a venda de bebidas alcoólicas para adolescente, quase metade deles já experimentou tabaco, solvente, maconha, ansiolíticos. E alguns dados interessantes entre adolescentes. Primeiro é aquilo que eu mostrei para vocês, a aproximação por gênero. Na média, 1,5 e 3,5. Se a gente pegar a droga por droga, algumas já estão equiparadas. Quando se comparou escolas públicas e privadas, o que se viu é que nas escolas privadas, os adolescentes experimentam mais drogas do que nas escolas públicas. As pessoas não acreditam nesse dado, mas é um dado verdadeiro e mundial. Porém, nas escolas privadas, você tem mais taxa de uso pesado. Então, dinheiro dá mais acesso, mas a falta de estrutura vulnerabiliza mais para um uso mais prejudicial. A idade média de experimentação para lícitas é 13 anos, para ilícitas é 14 e 15, ou seja, é muito pertinho. Aqui são dados norte-americanos, mas acho que são legais para a gente ver duas coisas. Tem havido uma queda sustentada do uso de álcool entre adolescentes nos Estados Unidos, do uso de tabaco, então nem se fala, né? Existe uma linha de pesquisa muito bacana hoje, que a gente está pensando em tentar reproduzir aqui no Brasil, que é qual é o papel das mídias hoje na redução do uso de substâncias psicoativas, né? Então, um adolescente fala, antigamente você ia para uma festa, estava chata, você enchia a cara. Hoje você pega o seu celular e fica num canto teclando com alguém. Então, o quanto, e para algumas pessoas, jogos, por exemplo, dão um rush, né, uma sensação de bem-estar muito parecido com algumas substâncias. Então, essa é uma linha de pesquisa que se abre, que eu acho que é bem bacana da gente começar a entender, porque é muito da nossa adolescência. E esse é um dado interessante para vocês conhecerem. Não é um dado brasileiro, porque a gente, teoricamente, não tem cigarro eletrônico no Brasil, embora tenha, a gente vê, mas não é legalizado. E olha aqui, nos adolescentes americanos, a taxa de tabaco caiu muito, em compensação de cigarros eletrônicos está crescendo muito. Os pediatras estão muito preocupados com isso. E essa aqui é uma pesquisa com adolescentes perguntando para eles, o que você acha que tem no cigarro eletrônico? Então, 24% acha que tem nicotina, 6% acha que tem maconha, 5% não sabe e 60% acha que só tem os sabores, né? O que não é verdade. Porque a indústria do cigarro está migrando para a indústria do cigarro eletrônico e para a indústria da maconha porque perdeu o mercado no cigarro de tabaco. E ele vende a ideia de que só tem sabor, o que não é verdade, tem nicotina, porque senão ninguém ficava dependente de cigarro eletrônico, né? Aqui são dados com relação à maconha, foi a única droga que não cresceu nesse período, e aqui a prescrição de opioides. Esses são dados de universitários. Esse estudo é um estudo muito legal, foi coordenado pelo Arthur, da USP, que ele pesquisou todas as capitais brasileiras, as universidades públicas, para avaliar um panorama do uso de substâncias. Então, o que ele viu é que 86% dos universitários já tinham experimentado bebida alcoólica, esse dado não surpreende, é um dado populacional. 47% já tinham experimentado tabaco, um dado que preocupa muito, 18% já dirigiu sob efeito de bebidas alcoólicas, tendo tomado mais do que 5 doses, que é o que a gente considera um binge drinking, que é uma intoxicação. E uma coisa que é comum nos universitários, muito mais do que na população geral, da mesma idade não universitária, que é o policonsumo de drogas, que é usar uma e mais uma e mais uma. Então, eu tomo bebida alcoólica, eu uso um energético, depois eu não consigo dormir, aí eu uso maconha para tentar dormir ou para tentar comer. Então, essa mistura de drogas é muito mais comum entre os universitários. E por que o uso durante a adolescência e a juventude nos preocupa muito?
Esse é um estudo clássico já, mas muito importante, porque ele desfez algo que a gente não sabia. Né? Havia uma ideia, isso aqui são as sinapses cerebrais ao nascimento. Vocês sabem que o bebê, quando nasce, é completamente dependente. Ao longo do primeiro ano de vida, é aquela explosão de aprendizado, linguagem, relação social, é uma coisa muito grande. É aqui, aos 7 anos, as sinapses estão a toda. Né? E a ideia que se tinha antigamente é que aqui finalizava-se o neurodesenvolvimento. E o que a gente sabe hoje é que não é verdade. Aqui as sinapses estão a toda, mas elas são muito inespecíficas. Então a criança atira para todo lado. Na adolescência é que começa a sofisticação cerebral. Então eu começo a construir sinapses mais eficientes e vou podando as que eu não uso. Então quando eu uso drogas, na fase de poda, eu podo errado. Eu podo sinapses que vão, por exemplo, ser responsáveis pela minha boa cognição, pela minha inteligência, né? Aqueles estudos que apareceram de uso de drogas na adolescência e queda de QI, tem um pouco a ver com isso. Então, eu podo num momento em que eu devia permitir que essa arborização acontecesse e eu ficasse com as sinapses que me são úteis. Então, aqui que a gente vai descobrindo os nossos talentos, né? Descobrir que eu sou bom para matemática. Então, essas minhas sinapses vão ser utilizadas e isso vai ser cada vez mais arborizado. O uso de drogas nessa fase faz com que eu possa podar erroneamente e produzir prejuízo. Por isso que eu falei no início que adiamento é muito importante. E para complicar, o cérebro humano evolui de trás para frente. Então, o último a evoluir, que é o córtex frontal, vai terminar lá pelos 23, 24 anos. E o que o córtex frontal faz? Produz as nossas funções executivas. Capacidade de julgamento, tomada de decisão com ponderação, controle de pulso e regulação das emoções. Não é à toa que na adolescência fervilham as emoções, os humores, etc. Porque tudo isso ainda está imaturo. Né? Se isso está imaturo e ainda por cima eu intoxico o meu cérebro com substâncias, eu produzo uma desorganização que depois pode me custar muito caro na vida adulta. Tem muitos jeitos de eu me relacionar com droga. Não usar, simplesmente, que pelo vocês viram os dados populacionais, não é o mais frequente. A maior parte dos adultos tem um uso recreativo de substâncias, cafeína, álcool, etc. Um uso de baixo risco, que é um uso que é esporádico, que não traz grandes alterações. E aqui o uso problemático é dependência, que é onde, quando a gente trabalha com o tratamento, a gente vai focar os nossos esforços. O que é considerado dependência hoje? Vocês têm uma definição? Quem que vocês acham? Por que eu chamo alguém de dependente? O que o caracteriza? Parece óbvio, mas não é. Hã? Tem pouca condição, porque senão ela não teria cura, né? Não teria tratamento. Então, mas a condição de escolha vai sendo diminuída. O que mais? Uma das características seria essa pessoa ter esse compromisso com a droga, é uma pessoa que tem que prioridade. Uma prioridade. O que mais? Padrão de consumo. Padrão de consumo é uma variável importante, mas ela é enganosa. Né? Então, por exemplo, algumas pessoas dizem, né, eu acho que é dependente quem usa todo dia. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu tenho pacientes dependentes que usam uma vez por mês, mas aquele dia é o dia da vida dele. Assim, ele vive por aquele dia, que é o dia do salário. Né? E aí ele se acaba e depois começa tudo de novo. E algumas pessoas que usam diariamente, dentro de um contexto em que isso não é problemático. Então, é importante, é claro que quem usa todo dia tem mais chance, mas isso tem que ser contemporizado, porque a gente tem dependentes com menor frequência e não dependentes com maior frequência. Mais alguma coisa que caracteriza a dependência? Sensação de bem-estar. É o tipo de relação que se estabelece com a droga, né? É mais do que com outras pessoas. É mais difícil abrir mão. Eu acho que esse é o mais importante. Então, para algumas pessoas é legal, mas elas abrem mão com facilidade, né? Várias pessoas falam, olha, eu estou usando pra caramba, mas eu fui fazer um intercâmbio, fiquei 1 ano lá, não usei, não fez falta nenhuma, assim, não estava no meu contexto, né? Não pode ser intercâmbio na Austrália, porque aí as pessoas vão lá e usam o triplo, mas dependendo do lugar que tem o acesso é menor, então isso precisa... Eu estou falando isso porque eu tenho vários pais de pacientes que falam, meu filho está com problema de droga, eu vou mandar para um intercâmbio na Austrália. Você não conhece a Austrália. Aqui, então, o que a gente clinicamente considera dependência atualmente?
É um uso em situações de exposição a risco. Então, por exemplo, dirigir para o trabalho alterado. O uso apesar dos prejuízos. Então, está evidente que tem alguma coisa acontecendo e eu continuo negando. Fissura, que é essa sensação de antecipação de prazer. Prioridade, que é um desejo e o gasto importante. Descontrole no uso. Então, várias pessoas falam, eu passei no bar para tomar uma. Eu só ia tomar uma e ia para casa. Mas quando eu vi, eu gastei todo o dinheiro, quando eu vi, porque a primeira é que é o problema, né, para quem é dependente, a primeira é que é a mais euforizante. Depois você vai ficando só mais embriagado, mas no começo dá aquela animada, e é essa animada que faz a primeira virar a segunda, que vira a terceira, que vira a quarta. Restrição do repertório de vida, isso é muito legal de discutir com os pacientes, é o quanto que a sua vida hoje se resume a usar substâncias, se recuperar do efeito, se arrumar dinheiro para usar de novo, né? Isso às vezes não é evidente para as pessoas, principalmente quando é álcool. Porque a impressão assim, afinal de contas, todo mundo bebe, né? Todo mundo faz churrasco no fim de semana e é normal tomar 3 engradados de cerveja. Não, não é normal. Foi ficando normal para você porque você foi se aproximando de um grupo social que bebe como você, porque assim compartilha-se o mesmo padrão, mas isso não é um padrão razoável, então isso precisa ser discutido. Continuar o uso apesar de problemas, e 2 fenômenos físicos, tolerância, que é usar cada vez mais para manter o mesmo efeito, e abstinência, que são os sentimentos de falta da droga. Bastam 3 desses todos para dizer que alguém tem dependência, tá? Não são todos. Isso do ponto de vista clínico, né? O que é importante eu avaliar? Idade de uso, início, isso faz muita diferença. Padrão de uso. Qual é a substância, mesmo que eu esteja trabalhando com alguém que é muito poliusuário. Ele usa crack, ele cheira cocaína, ele fuma maconha, ele bebe, ele usa tabaco. Mas o que ele gosta mesmo não, porque aí talvez seja por aí que a gente começa o fio do tratamento, o que é prioridade para ele, o que está dando mais problema. O que facilita e o que atenua o uso. Então, eu uso mais quando eu brigo em casa, né? Eu uso menos quando eu vou para o grupo de NA, sei lá. Então, cada um tem o seu repertório e a gente vai trabalhar com esse repertório dele. O que ele já fez de tratamento, isso é um erro que se faz muito em dependência química. O paciente detesta grupo, por exemplo. Morre de vergonha, fica tímido, se sente exposto, sai do grupo deprimido porque ouviu aquelas histórias que ele não gosta de ouvir. Não adianta eu insistir, grupo não é para ele. Eu tenho que ter um cardápio de opções para oferecer. Né? Ou então, terapia individual. Terapia individual é para todo mundo. Não, não é para todo mundo. Algumas pessoas não gostam de ficar falando e outra pessoa ficar ali olhando para a cara dela, muda, aquilo incomoda, gera angústia. Eu tinha um paciente que falava, nossa, eu fumava maconha para aguentar a sessão e depois eu cheirava de tanta raiva que eu tinha. Então, não adianta encaminhar para terapia alguém que já teve essa experiência e não funciona para ele. Razões de busca e, mais que tudo, motivação. Então, o quão disposto você está para esse tratamento? O que você está disposto a fazer? No ambulatório, a gente não tem regras. Só pode vir se não beber mais. Então, não precisa vir, né? Então, a gente vai tentar trabalhar com as metas que ele põe. Eu não quero parar de beber, eu quero beber menos. Ok, a meta é essa. Então, a gente trabalha com as metas que são possíveis para aquela pessoa naquele momento. Policonsumo, que é uma coisa muito comum aos universitários e que nos preocupa muito. Por que as pessoas misturam drogas? Ou para aumentar o efeito, e aí pensando naquela tabelinha, eu vou usar drogas da mesma família farmacológica, então faz sentido eu misturar energético com cocaína, por exemplo. Não faz sentido farmacológico misturar com álcool, que é depressor. Ou para diminuir os efeitos atípicos. Deixa eu correr aqui para uma coisa. Então, e uma última coisa antes dos universitários, que é a comorbidade. Comorbidade é a presença de algum tipo de sofrimento psíquico junto com o uso de drogas. Então, quem só usa não aumenta a taxa de risco. Quem usa problematicamente mais do que dobra, quem é dependente mais do que quintuplica. Então, quem trabalha com dependência tem que saber fazer o diagnóstico de comorbidade. Tem algumas combinações. Então, o transtorno mental produzir uso de drogas, que é a automedicação. Então, estou deprimido, vou usar anfetamina para ver se melhora. Ou, ao contrário, abuso de substância produzindo sintomas mentais. A gente tem ficado muito preocupado com quadros psicóticos e maconha, que tem internado muito na enfermaria atualmente. Esse aqui é um trabalho de uma aluna minha de mestrado, a Marjorie, que trabalhou exatamente com isso, uso de drogas e transtorno mental. Então, são pacientes que internaram na nossa enfermaria, que é uma enfermaria de pacientes graves, não é uma enfermaria de dependência química,
E o que a gente viu é que 46% deles tinham transtorno psicótico, a maioria é esquizofrenia, 44% transtorno de humor, e a taxa de uso de drogas muitíssimo superior à população geral. Com um dado muito importante, a história de dependência era mais antiga do que a história de transtorno mental. Então, é aquela segunda combinação, droga primeiro, transtorno mental depois. E por que a gente se preocupa quando fala em universitários? Porque é um momento da vida muito particular. Essa transição etária, cerebral, hormonal, de vida, né? Isso já faz, por si só, já pode fazer uma bagunça na vida das pessoas. Uma adaptação a novas normas sociais. Então, a universidade tem seu jeito de funcionar. Muitos dos nossos alunos vêm de cidades pequenas, de muito longe, e que chegam aqui e têm que se haver com um universo totalmente novo. Muitas vezes a distância da família, para alguns é um alívio, para outros é um sofrimento enorme, muita saudade, muita necessidade de apoio que está longe. A necessidade de participar de uma nova rede social com novas regras. Então, eu tinha os meus amigos lá na mesma cidade. Aqui as pessoas funcionam de outro jeito, eu não sei como eu me enturmo, e usar drogas é um excelente lubrificante social, né? Então, na hora de todo mundo usar, todo mundo fica amigo. Então, isso acaba sendo um vulnerabilizador. Para complicar um pouco, é na década entre 20 e 30 anos que a maior parte dos primeiros episódios de transtornos psiquiátricos acontece. Primeiro episódio depressivo, primeiro surto psicótico, agravamento de transtorno obsessivo, nesse momento em que já tem tanta coisa acontecendo. Eu coordenei o SAP por 4 anos, então a gente via muito esses dois momentos, a crise do início do curso, o que eu estou fazendo aqui, escolhi errado, não tem nada a ver comigo, essa gente chata, essa matéria que eu não entendo, e no final do curso, o que eu vou fazer agora? Onde é que eu vou trabalhar? Meu mercado está ruim, acho que eu vou emendar com mestrado, doutorado, não saio nunca mais daqui, porque a vida lá fora está muito assustadora. Então, isso também são momentos de vulnerabilidade, a escolha profissional adequada ou não, e para complicar, disponibilidade de substâncias, que aqui, todo mundo sabe, é muito larga, né? Esses são dados da Escola Paulista, que trabalha com situação emocional de universitários. Eles falam dessa situação adaptativa, que em geral é mais bem resolvida e autorresolvida, e aqui de uma crise psicopatológica, com a taxa de sintomas depressivos, uso de substâncias e distúrbios de sono. Distúrbios de sono entre universitário é uma coisa muito alta. Dorme tarde, acorda cedo, fica com sono na aula, tenta compensar no fim de semana e dorme o dia inteiro. Então, é muito complicado isso para o aprendizado. Esses são dados de Ribeirão Preto, que mostrou a associação de uso de substâncias entre universitários com relação sexual desprotegida e com parceiro desconhecido. Eu participei de uma banca na Unesp de enfermagem. A taxa de anticoncepção de emergência pós-festa é assustadora, né? A gente usa anticoncepção de emergência quando não usa camisinha. Então, é muito preocupante essas situações de risco que acabam ficando expostas. 1/4 dirigiu após consumir bebidas alcoólicas e já assim, 17% já se envolveu em acidentes. Agressividade, e a agressividade é muito maior dos abusadores do que dos dependentes, de quem fica valentão quando bebe, né? Aqui são dados daquele levantamento nacional. Vocês lembram que eu falei que 22% da população brasileira já tinha experimentado alguma droga ilícita sem ser álcool e tabaco. Nos universitários é o dobro, né? Então, tem algo aqui que a gente precisa entender. A gente está falando da elite nacional, né? Quem está numa universidade pública, vai dirigir o futuro da nação. Terá cargos, tem uma produção científica, enfim. E usa o dobro de droga enquanto está na universidade. É claro que a maior parte das pessoas vai sair da universidade e vai parar, mas algumas vão ficar. E é isso que a gente precisa discutir. Maconha foi a mais usada, depois anfetamina, tranquilizantes. Esses são dados desse mesmo levantamento, que é uma coisa importante. 75% informaram que não tinham usado droga antes de entrar na universidade. Então, até entrar, eles eram igual à população geral, 25%. Entrou, isso dobrou. Então, a gente tem que entender o que acontece no nosso ambiente para essa vulnerabilidade aumentar tanto. As consequências, vocês conhecem, acidentes, atividade sexual de risco, piora no desempenho acadêmico, diminuição da expectativa de vida. Isso é uma coisa importante nos universitários. O uso em binge, aquele episódio de embriaguez, é muito mais frequente do que o uso. Então, a maior parte dos universitários não usa todo dia, seja o que for. Mas uma vez ou duas por semana
detona, né? E isso aumenta o risco. Então, é melhor beber um pouquinho todo dia do que beber tudo na quinta-feira, no dia da festa, seja lá o que for. Porque você aumenta a chance de atividade sexual de risco, de acidente, de violência, etc. Algumas sugestões, que é o treinamento de habilidades para lidar com o estresse, é uma coisa que a gente carece aqui ainda na universidade, embora a gente tenha serviços muito bons, eles não dão conta de todo mundo. A detecção precoce. Raramente, quando eu estava no SAP, eu via isso, raramente o uso de drogas chegava como queixa. Ela subliminar. A queixa, em geral, era alteração de desempenho acadêmico, sintomas depressivos, mas aí, quando você investigava um pouquinho melhor, tinha o uso de substâncias muito importante. As pessoas, às vezes, não sabem fazer essa detecção. Disponibilizar informação científica, nada de pedagogia do terror, vai usar, vai morrer, nada disso. As pessoas saberem o que de fato é para fazerem as suas escolhas e ter disciplinas que abordem, isso só tem nas áreas da saúde, né? Então, as taxas são elevadas, a universidade deveria ser um momento muito oportuno para isso, mas não tem sido tanto quanto a gente gostaria. E claro que quando a gente vai discutir, eu tenho que discutir risco e tenho que discutir prazer, né? Ninguém usa droga porque é ruim, as pessoas usam droga porque é bom, né? A questão é se esse bom compensa e se vale a pena manter do jeito que está. E algumas sugestões aqui. Primeiro, eu preciso saber avaliar esses aspectos que eu apontei para vocês. Tomar muito cuidado com medicação nessa faixa etária. Então, só para vocês receberam um folheto que tem já essa informação, só para quem não sabe. Então, os lugares de acesso a tratamento. O SECOM, que cuida da saúde física dos alunos, não mais da mental. O SAP, que cuida da saúde mental dos alunos. A emergência, que eu espero que vocês não precisem, mas se precisar, está lá 24 horas por dia. Tem clínico, psiquiatra, tem todas as especialidades na emergência, que é o pronto-socorro. O centro de intoxicações, quando alguém toma uma coisa muito esquisita que não sabe por que deu aquilo, então também está lá para a gente avaliar. A gente tem um centro de intoxicações muito bom. O ambulatório de psiquiatria, quando tem essa concorrência de transtornos mentais e uso de drogas. O ASPA, que é o ambulatório de substâncias psicoativas, que é totalmente aberto para os alunos, ele funciona todas as quartas de manhã. Ainda o SAI, que dá um apoio em diversos tópicos para os estudantes e também uma orientação sobre isso. O GRAPEM, que atende os alunos da área da saúde. A gente tem grupos de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos dentro da Unicamp e em Barão Geraldo, para quem tiver interesse, e no centro de saúde. E o programa Viva Mais tem um monte de informações, é um site que vocês podem consultar, tem informações sobre drogas, tem várias aulas e tal. E aqui são algumas sugestões de filme para quem gosta do tema, assim. Eu adoro todos eles, mas eles são muito diferentes entre si, assim. Esse é bem água com açúcar, mas é legal para discutir alcoolismo feminino. Transpointing 2 é maravilhoso, né? Saiu 2, com o mesmo elenco, que é raríssimo de conseguir fazer, assim. Todos são bons. Hacking eu adoro, mas é um filme pesado, então assistam num dia bom. Mas é uma sugestão para quem gosta do tema. É isso, gente. Obrigada. Sempre falo demais, né? Pessoal, nós terminamos aí a explanação da professora Renata, né? Gostaria de agradecê-la pela clareza, né, e pela importância dessas informações que ela nos trouxe. E a gente tem alguns minutos aqui para debate, para perguntas que vocês podem fazer e a gente poder discutir um pouco mais. Então, está aberto o espaço para discussão. A aula ficou aqui? Tem e-mail nessa lista aí de presença? Tem. Se vocês quiserem, a aula está disponível. Diga. Temos uma pergunta aqui. Doutora, teve uma pessoa que perguntou aqui atrás sobre a questão da depressão, sobre o medicamento. E eu sei que você respondeu, mas eu fiquei com uma dúvida. Essa questão que você falou sobre tratar com medicamento por meses, né, e aí vai acompanhando o quadro, eu já ouvi falar também que esse medicamento também causa dependência. E se por esse período, 6 ou 12, que foi uso, identificar que essa pessoa ficou dependente do medicamento, como que trata então esse retorno para então não há dependência? O tratamento
ideal para depressão é uma combinação nas primeiras semanas de ansiolítico, que é faixa preta e que produz dependência, e por isso que é só por algumas semanas, e antidepressivo, que é faixa vermelha, igual anti-inflamatório. Então, faixa vermelha não produz dependência. Então, os antidepressivos não produzem dependência. Os calmantes, sim. Rivotril, Frontal, diazepam, etc. Com esses, a gente tem que ter mais cuidado. Eles não são antidepressivos. Por que a gente usa no começo do quadro? Porque, às vezes, tem muita insônia, muita ansiedade. Os antidepressivos levam de 3 a 6, às vezes 8 semanas para agirem. Então, nesse período, o paciente está descoberto, está dormindo mal, está muito irritado. Então, a gente usa até o antidepressivo ter o seu efeito e depois retira. Esse é o tratamento ideal. Então, os tranquilizantes são muito úteis para uso pontual, nesses inícios de tratamento, e para uso SOS. Então, alguém tem uma crise de pânico, por exemplo, que imobiliza, não consegue sair de casa. Então, momentaneamente, ele ajuda, enquanto o tratamento não se estabelece. Mas antidepressivo não é uma droga com potencial de dependência. Senão, a gente estava no caos, né? Porque a taxa de prescrição é elevadíssima. O grande problema é que eu vejo as pessoas tratando tristeza com remédio, né? Tristeza não responde a remédio. Luto não responde a remédio. O que responde a remédio é depressão biológica, com alteração de neurotransmissor, que aí o remédio vai atuar. Se eu estou triste por coisas da minha vida, né, não adianta eu tomar remédio, não faz diferença. E se fizer, é uma diferença ruim, porque ele vai estar agindo como droga. Talvez me deixe meio eufórica, talvez me deixe meio anestesiada. Né? Alguns antidepressivos deixam as pessoas muito modulando na mesma faixa. Então, não chora para nada, mas também não ri para nada. Isso é muito ruim, isso é artificial. Né? Estudos na área de neuropsiquiatria ajudariam, auxiliariam? Um pouquinho só, mais alto. Esses casos, assim, neuropsiquiatria. Quais casos? Em casos de depressão, ou outros casos. Eu não entendi a pergunta. Os tratamentos só existem por conta dos estudos em neuropsiquiatria. Assim. A gente só chegou a produzir tratamentos e boa parte dos tratamentos foram descobertos ao acaso. Né? Então, por exemplo, como é que a gente descobriu... Hã? Não entendi? Centro de estudo em neuropsiquiatria no Brasil. Sim, tem vários. Né? Centros de estudo, tem departamentos de estudo, a gente tem várias pesquisas em andamento para avaliar a eficácia, a diferença, comparar antidepressivo com psicoterapia, por exemplo, para acompanhar as mudanças cerebrais com o uso de medicação e as não mudanças, as que permanecem, as que revoltam. Tem vários estudos trabalhando. A gente só pode prescrever depois de toda uma sequência de estudos. Os estudos têm que seguir 4 fases, então eu não posso prescrever nada que não tenha sido bem estabelecido, que funciona mais do que placebo e que funciona tanto ou melhor do que padrão ouro. Então, a gente tem uma série de cuidados para isso. O grande problema é que a gente tinha um boom de prescrição de calmante nos anos 80, então todo mundo tomava diazepam, que foi substituído por um boom de prescrição de fluoxetina e sertralina, né? Então, um dado surpreendente, assim, os psiquiatras são os terceiros maiores prescritores de antidepressivos, deveriam ser os primeiros, né? Os primeiros são os clínicos, os segundos são os ginecologistas, né? Eu até entendo que na atenção primária seja importante, mas o que a gente vê, assim, chorou, passa sertralina, né? O que é um absurdo. Primeiro, porque não é uma droga sem efeitos colaterais, todo remédio tem efeito colateral, mexe com a libido, por exemplo, né? Então, a gente tem que ponderar se vale a pena usar ou não. E essa prescrição indiscriminada é um grande problema. Então, às vezes, a retirada tem a ver com isso. A pessoa ficar insegura, o profissional também não sabe direito manejar, e ele também fica inseguro e fica esse uso. Chega um paciente no ambulatório que tiveram um episódio, principalmente no tabagismo, é o mais comum. Teve um episódio depressivo quando separou do marido há 4 anos atrás. De lá para cá, tá ótima, faceira. E continua lá tomando há 4 anos essa prescrição repetida e não reavaliada. Né? A gente tira, mas às vezes o paciente fala, nossa, mas faz tanto tempo que eu tomo, não é perigoso tirar? Então tem uma insegurança. Então isso precisa ser melhor, as pessoas têm que ter mais informação mesmo sobre isso. Nada disso aqui, não. Não, tanto faz. Foi quase ao mesmo tempo. Na verdade, eram 2
A primeira era sobre, você falou da questão da poda, que acontece durante a infância e na adolescência. Essa questão da poda, ela pode ser afetada também por fármacos, não só necessariamente tarja preta, porque tem muitos casos, por exemplo, de criança que toma Ritalina. Então, ela pode ser afetada por fármacos. Na realidade, o uso de fármacos em crianças, em adolescentes a gente tem mais dados, mas em crianças os follow-ups longos, que acompanham crianças por 20, 30 anos, ainda não são muitos no mundo, né? A grande decisão é o que afeta mais uma criança. Sofrer com um transtorno mental grave, né? Pensando, porque com a criança a gente custa muito para passar remédio, ou sofrer com os potenciais efeitos da medicação. Então, tem um estudo de follow-up muito legal com TDAH e Ritalina, um follow-up de 30 anos, né? E eles mostraram que os adultos com TDAH não tratados tinham uma taxa de mortalidade 2,5 vezes maiores dos que com TDAH tratado. E a mortalidade teve muito a ver com acidente de trânsito, violência, abandono escolar e perda de funções na vida e envolver com a criminalidade. Então, a decisão entre tratar e não tratar é sempre uma relação custo-benefício. A gente tem um ambulatório na sexta-feira de manhã, que é um ambulatório de avaliação, de tratamento de crianças pequenas para diagnóstico precoce de autismo. Então, se a gente sabe que se eu diagnostico autismo até 3 anos de idade, eu vou investir em fono, vou investir em ecoterapia, uma série de coisas que vão me permitir não medicar essa criança por conta das alterações de comportamento. Só que eu estou no ambulatório de adolescentes e o que eu vejo é que a gente medica comportamento, às vezes, para permitir, por exemplo, que essa criança consiga conviver minimamente na escola, porque senão ela tem crises de raiva e bate em todo mundo. Mas eu sei que o que eu estou medicando poderia não ser necessário se eu tivesse feito uma intervenção precoce. Então, esse é o grande problema. O Brasil ainda faz pouca intervenção precoce e se a gente tiver boas intervenções precoces, a gente vai usar muito menos remédio, com certeza. E a segunda pergunta era sobre o uso de café, porque eu não sei o quanto pareceu, que eu acabei chegando atrasado, mas é isso, basicamente, se tem dados... Então, as pesquisas são muito boazinhas com o café. Eu acho que a gente tem um lobby do agronegócio aí que tira o café das nossas pesquisas. O que é uma substância psicoativa, sem dúvida, com potencial baixo de dependência, mas ele existe, né? A abstinência de cafeína é principalmente fasciculação muscular e dor de cabeça, então a pálpebra faz assim, o braço também. O considerado um beber de baixo risco é equivalente a até 3 expressos dia. É um beber de baixo risco, né? Porque o expresso é um café mais forte. Se você pensar em café coado, isso dá em torno de 5 xicrinhas, não copos, né? Então, o problema do café é a associação com outros estimulantes, principalmente, né? Mas dá muita dor de cabeça retirada, então tem que tomar cuidado. Diga. Então, acho que é uma questão talvez atual, assim, junto com aquela questão de fosfatologia, assim, mas eu gostaria de ter uma opinião de mais pessoas que quiserem, assim, e a opinião da senhora. Em relação agora a uma outra coisa que explodiu nesses tempos, assim, que é a legalização ou não da maconha. É uma questão complexa também, eu aposto como o uso, como a legalização, venda, ou seja, e eu gostaria de saber a opinião da senhora. Então, se pessoas que não usam podem começar a usar, se isso for vendido, seja em farmácia ou em lojas especializadas. Então, quais são os argumentos pró e contra, né? Eu acho que essa é uma grande discussão. Do ponto de vista pró, é que quando você tira a maconha, teoricamente tira a maconha do narcotráfico, você isola essa proximidade dos usuários de maconha de outras substâncias. Essa é uma vantagem. A outra vantagem são os aprisionamentos de população vulnerável relacionada ao uso de maconha, que é uma realidade no Brasil. Meu marido é perito forense, eu perguntei isso ontem para ele, ele falou que isso de fato acontece o tempo todo. Então, são pequenos traficantes que trocam, usam, etc. Então, a gente teria uma mudança na população carcerária, muito provavelmente. Então, eu acho que isso são coisas importantes. O que a gente tem de contras, que eu acho que são preocupações? Uma é, as nossas drogas mais problemáticas historicamente são as lícitas, que é álcool e tabaco. A gente tem taxas de uso de álcool de 80% e de dependência de 12%.
né? De tabaco, ainda a gente tem 10%, já foi 40%. Então, a facilitação de acesso, sim, aumenta a pirâmide de experimentação. Isso é um fato, né? Está acontecendo nos Estados americanos que legalizaram, está acontecendo em Portugal. Então, isso é um fato que vai acontecer. Eu que trabalho com adolescente, fico muito preocupada. Porque nenhum país que legalizou para menor de idade. Porque sabe dos riscos do uso na adolescência. Só que a gente sabe que a maconha é uma droga de início na adolescência. Então, primeiro, os adolescentes ou vão ter que continuar comprando no narcotráfico, porque eles não podem entrar num coffee shop e comprar, né? E aí lá é mais caro, porque paga imposto, né? E vai ter uma amplitude de talvez adolescentes com potencial de desenvolvimento de dependência que não teriam acesso facilitado. Então, em Portugal, o que aconteceu é que teve um aumento muito maior nas meninas. As meninas são mais medrosas com a lei. Então, liberando a taxa de uso entre as meninas aumentou mais significativamente do que os meninos. Então, eu acho que num país que não consegue controlar a venda de bebidas alcoólicas para adolescente, a gente terá um problema, né? Porque a gente não vai conseguir ter esse controle importante. Eu acho que se a gente garantisse que fosse para adulto, eu sou favorável à legalização, porque eu acho que para o adulto o potencial de dano é baixo, né? O potencial de dano é muito parecido com o do álcool, em torno de 10 a 12% das pessoas fica dependente, mas isso em adultos. Agora, na adolescência, o prejuízo é considerável, do ponto de vista cognitivo, de poda neuronal e de quadros psicóticos induzidos. A gente tem tido 1 a 2 adolescentes por semana no pronto-socorro com quadros psicóticos relacionados ao uso de maconha. Foi por causa da maconha? Provavelmente ele tinha uma vulnerabilidade genética que talvez ele não manifestasse nunca, né? Ele não tinha fenótipo. Mas uma vez usando uma substância com potencial alucinógeno, ele desencadeou um primeiro surto. Esquizofrenia é tratamento para o resto da vida. Então, eu acho que a gente tem que ponderar essas coisas. Eu acho que o Brasil, como está hoje, é uma irresponsabilidade, porque a gente não tem onde cuidar desses adolescentes. Mas se melhorar, quem sabe, né? E uma outra coisa que me preocupa com relação à legalização da maconha é uma campanha de má-fé, que mistura fumar maconha recreativamente e uso terapêutico de maconha, né? Ninguém, em sã consciência, que trabalha na área da saúde vai bloquear o uso terapêutico de coisa nenhuma, desde que ele seja comprovado. Então, pesquisa com canabinoides, isso tem que ser. Eu fui em dois prescritores de maconha em Boston, quando eu estava lá. Basta você dizer que você está com dor nas costas para receber uma prescrição de maconha. Então, isso não tem comprovação científica. Agora, obviamente, síndrome de Dravet, criança convulsionando, não há o que discutir, tem que dar, né? Mas é a mesma coisa se a gente pensar nos opioides. Vem na mesma papoula a heroína que eu injeto e o anestésico que eu uso quando eu vou ser operado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ninguém vai prescrever heroína para ser injetada, né? Mas é óbvio que eu tenho que usar opioides. E a gente fez um esforço de décadas para provar para as pessoas que fumar está relacionado a câncer de pulmão. Agora a gente vai prescrever droga que fuma. É uma coisa tão estranha isso, né? Mas eu acho que ele sugeriu para as pessoas se posicionarem, acho que quem quiser. Eu queria fazer só um posicionamento em relação a uma questão que a senhora até colocou, né? Não, mas espera, é da maconha? É da maconha. Ah, tá bom. Porque a senhora falou assim que para a questão adolescente não, porque tem a questão que você já colocou, a senhora não colocou. Mas para adulto não tem a questão de ser perigoso. Não é que não é perigoso, não é de alto risco. Não é de alto risco. Mas eu fiquei pensando uma coisa agora comigo, né? Aí esse adulto de repente começa a usar. E aí vai ter os seus filhos futuramente, que vão ser os futuros adolescentes. Aí o que esse pai vai levar para esse futuro adolescente, se pode ou não pode? Porque ele não vai ser alguém que vai incentivar que esse futuro filho também possa fazer uso. Como o álcool, vai virar como o tabaco. Na verdade, então acaba meio que sendo uma coisa... A gente já tem isso, né? Porque a gente já está lidando com uma geração de pais que fumam maconha que começou a fumar há 20 anos atrás. Os pais procuram muito para dizer isso. Eu conto ou não conto? Né? Eu conto que eu fumei, ou eu conto que eu não fumei, eu conto que eu fumo. Né? Então, acho que essa é uma questão que precisa ser francamente lidada. Mais alguém quer se posicionar? Não, eu ia perguntar sobre o uso medicinal da maconha. Tá. Então, eu acho que tem, para síndromes neurológicas, está bastante bem comprovado. Tem um estudo em curso para Parkinson, que também parece ser bastante interessante para a cessação dos movimentos. Né? Para glaucoma,
tem coisas melhores, então não justifica muito. Para náusea, por exemplo, ou para melhorar de apetite, né? Eu trabalhei com AIDS muito tempo. A grande questão é que a maconha pode interferir no sistema imunológico. Então, ela pode, por um lado, aliviar a náusea, mas comprometer as suas células de defesa, que quando você tem AIDS é tudo que você não pode mexer. Então, as pesquisas precisam ser mais consistentes com algumas coisas. Então, para ter pesquisa, você tem que liberar para pesquisa. E eu acho que para pesquisa tem que ser liberado, não tenho dúvida sobre isso, nos potenciais benefícios. A minha preocupação é com o oba-oba, das pessoas colocarem tudo no mesmo saco para vender uma ideia que é fake, né? Que maconha é droga do bem. Para algumas pessoas, maconha é droga muito do mal, assim, né? Você vê, os adolescentes psicóticos lá no ambulatório que falam isso, assim. Então, acho que a gente tem que ponderar para ver. Para algumas pessoas não vai dar nada, né? Mas para outras vai dar. Então, por isso, a gente tem que ter responsabilidade com todo mundo. Não é só porque para algumas pessoas não dá nada. Professora, existe alguma relação entre o consumo de drogas e o advento da internet, das redes sociais? Né? Essa quantidade de input que a gente recebe, isso nos deixa ansiosos, estressados? Então, eu acho que o que os estudos estão apontando é que talvez seja uma via de mão dupla, né? Se, por um lado, as redes sociais deixam mais ansioso, mais ligado à recompensa rápida, né? Antigamente, você mandava um e-mail para alguém e se ela não respondesse em 3 dias, tudo bem. Hoje, se não respondia em 3 horas, você fala, morreu, né? O que aconteceu? Você não vê seus e-mails, não responde o WhatsApp? Aí você vê se ela olhou. Então, eu acho que isso é ansiogênico para algumas pessoas, mas o que os estudos têm mostrado é que para os adolescentes que já nasceram nessa geração, em que isso é menos ansiogênico, porque isso é ansiogênico para a gente que é velho, para eles, talvez seja um recurso de escape para questões da adolescência, não usando drogas. A queda desse uso nos Estados Unidos tem a ver com isso. Por outro lado, quando eu estive lá no ano passado, eu vi muitas intoxicações graves por conta de compra via internet, porque ela criou um mercado de tráfico que é virtual, né? Principalmente na Deep Web. Então, a gente teve um garoto que comprou cogumelo, que ele não sabia direito o que era, né? Tomou, ficou paranoide, se jogou do quarto andar, então foi uma coisa super assustadora, um menino que nem usava muita droga, assim, e ele comprou via internet, porque aí tira essa necessidade de comprar do amigo, e sempre alguém vai ter que ir lá buscar. Então, eu acho que a gente vai ter que usar a internet a nosso favor. Então, se por um lado, a gente tem que ficar muito atento ao que os nossos filhos estão vendo e buscando, por outro lado, talvez seja um recurso muito interessante de melhorar a rede social para tímido, por exemplo, né? Quem é tímido descobriu uma possibilidade de interagir que não tinha quando era só presencial. E falta de interação na juventude é vulnerabilizador para o uso de droga. Então, acho que a gente tem os dois lados, né? Que vai ter que ser, a gente vai ter que descobrir, explorar mais o lado bom, que eu acho que é isso que a gente não está fazendo ainda no Brasil. Já está chegando para a aula, né? Ok, gente, bom, a aula está disponível, eu estou disponível, esse assunto eu adoro. Quem quiser ir conhecer o ambulatório é toda quarta-feira de manhã, das 7h30 ao meio-dia. É um ambulatório muito bacana, assim, tem muitos alunos, tem os pacientes que estão lá há algum tempo, isso é bem interessante. Então, quem quiser está disponível, ok? Ok, eu agradeço aí a presença de todos, a participação de todos nessa discussão tão complexa, né? E muito a gente precisa continuar ainda discutindo e pesquisando sobre a temática. E, professora Renata, mais uma vez, obrigada aí pela presença e disponibilidade de compartilhar o conhecimento com a gente. Pessoal, teve uma lista de presença passando durante a palestra, espero que vocês tenham assinado. Se alguém não assinou, eu peço que, gentileza, assine, ela é muito importante para a gente. Vocês receberão um certificado pelo e-mail a partir dessa lista de presença e um questionário também para nos ajudar a pensar nas próximas palestras, nos próximos semestres. Ok? Então, boa tarde a todos e nos encontramos nos próximos eventos.